nossa região. Horas e 15 minutos, estamos de volta com o CBN Esportes. Estamos recebendo o técnico do Guarani, Matheus Costa, aqui para uma rodada de perguntas. Realmente um timaço aqui para perguntar para o Matheus Costa. São muitos temas para a gente debater. E até iniciando, viu, Matheus, a nossa rodada de perguntas aqui no CBN Esportes. O que fica de lição de 2025? Acho que deu tempo já de vocês refletirem sobre acertos e erros. O que o Guarani extrai de aprendizado dessa temporada, que em termos de objetivos esportivos, não foi uma temporada de sucesso, né? Perfeito. Júlio, a gente, claro que é um momento de reflexão, né, do que passou. Vejo que o nosso problema não foi físico, técnico, tático. Vejo que o nosso problema foi muito mental, assim. Você chegar da forma que você chega num quadrangular faltando 3 jogos, dependendo somente de si para conquistar o acesso, e não concretizar isso é muito dolorido, assim, sabe? E nesses 3 jogos tivemos pequenas ações que contribuíram muito para não acontecer o acesso. Lances específicos, assim, talvez um melhor nível de concentração, nós conseguiríamos atingir isso. Então, uma competição muito equilibrada como a que nós disputamos, que pequenos detalhes aí que vão fazer a diferença a favor ou contra, tem que servir de muito aprendizado isso, assim. Então, essa é a grande lição que fica. Cheguei num momento muito conturbado, onde a possibilidade de rebaixamento era real. Terminamos a temporada com a possibilidade de acesso real, né? Então, vivemos todas as emoções nesse curto período de tempo. Então, grandeza do Guarani, infelizmente é um momento que a gente não é frustrante a situação do Guarani pela grandeza que é, entendeu? Sim. Então tivemos a oportunidade de reverter, e agora é olhar para frente e saber que temos grandes perspectivas para 2026. É um dever nosso que estamos lá dentro assumir essa responsabilidade e reverter esse quadro. Carlão de Freitas. Ô, professor Matheus, só me ajuda aqui, Júlio. O Diego Torres tem contrato? Sim. Até 26. Tá, é o seguinte, Matheus, a gente que é de Campinas, quando a gente fala na camisa 10 do Guarani, o sarrafo vai lá em cima. A gente entende o momento, que é uma Série C, né, tal. Mas a gente pensa em Djalminha, pensa em Neto, pensa em Edilson, e por aí vai, Amoroso, e vai, tá? Me incomodou um pouco, e eu fui um crítico, confesso, aqui nas últimas rodadas, o posicionamento do Diego Torres, assim, fazendo aquela linha de 3 em alguns momentos, né, a saída de bola. O porquê que eu digo isso? Porque eu via no Diego o cara para chegar e comandar o Guarani rumo ao acesso. Pela qualidade dele, pela maneira que ele chegou, a responsabilidade que ele tinha quando ele chegou. A torcida do Guarani, eu ouvi, eu li muitas perguntas com relação ao ídolo, né? A carência. O último foi o Fumagalli, aliás, me esqueci também de camisas 10, eu acho esse impressionante também. Mas eu percebi que assim, o Diego não assumiu, sabe? Não fez tantos gols, não senti ele tão participativo. Não sei, você conviveu com ele e vai conviver ainda. Não sei o que você pode dizer, mas me fez falta, assim, uma presença mais forte, uma presença mais contundente do Diego Torres como o craque do time. Carlão, assim, primeiro se a gente comparar com o passado do Guarani, nem a seleção brasileira. Aliás, é um erro nosso isso. Isso nem a seleção brasileira vai ter esse nível de jogador. Sim, a seleção brasileira, na minha opinião, hoje a seleção brasileira não tem esse nível de jogadores desse passado maravilhoso que o Guarani já teve o privilégio de ver no Brinco de Ouro. Mas vamos lá, o Diego Torres, ele teve o seu papel importante. Tô falando da minha chegada para frente, assim. Primeiro foi o maior número de assistências nosso. A gente vence o Náutico nos aflitos, a assistência dele, nós vencemos o ABC por 4-3, ele faz um gol e dá 2 assistências. Ele faz um gol contra o Ipiranga, ele dá mais uma assistência, faz um gol de pênalti, não lembro agora, contra o Brusque, o gol da vitória. Sim, então, assim, sim. Ele foi importante para nossa equipe. Talvez
não teve em todo momento todo o protagonismo que a gente espera de um camisa 10 do nível dos camisas 10 que o Guarani já teve. E claro, é um cara que precisa continuar mostrando isso, porque a responsabilidade... Primeiro, eu digo isso desde a minha chegada aqui, você jogar no Guarani é um peso muito grande, é uma responsabilidade muito grande. Então, é diferente você jogar bem em diversos clubes e você jogar bem no Guarani. Sim. Então, o Diego sabe dessa responsabilidade. Acredito que ele participou de muito processo do nosso jogo ofensivo que resultou em gol, ou com assistência, ou com gol, ou iniciando uma jogada que terminou em gol, ou em oportunidades claras criadas em gol, né? Agora, talvez uma maior minutagem participando desse processo é o que a gente espera e é o que a gente vai continuar trabalhando, porque é um menino que já demonstrou esse potencial, entendeu? Então, talvez um maior nível de competitividade entre eles, saber que se ele não jogar bem 15 minutos tem alguém ali pronto, talvez aumentar esse nível competitivo para ele não se sentir seguro sempre fazendo uma excelente partida ou de repente não aparecendo em alguns momentos. Mas é um atleta que tem a nossa confiança e que acredito que ele pode nos trazer grandes resultados. Antônio Lupe, Matheus Costa, à sua disposição, Lupe, pois não? Ô, Júlio, obrigado. Grande Matheus Costa, um abraço pra você. Estamos aqui direto de Águas de São Pedro. Aliás, não sei se vai passar férias aqui ou lá no Rio Grande do Sul, mas São Pedro, Águas de São Pedro é uma cidade muito interessante, viu, Matheus? Vamos lá. Você fez 11 jogos no comando do Guarani. Desses 11 foram 3 clássicos. Inclusive, você chega justamente num jogo contra a Ponte Preta, onde a equipe sai perdendo, né, num gol do Elvis, mas jogava bem. Até poderia sair aí com a vitória. O Mirandinha depois fez um belo gol. Mas o que chama a atenção, Matheus, é que nos 2 clássicos seguintes, no quadrangular decisivo, a gente não viu um Guarani preparado ou assim, mostrando indícios que estava disputando um dos maiores clássicos do interior do Brasil. Você também concorda com isso? Você vê que faltou um pouquinho, e o que ficou faltando para o Guarani, até porque esses clássicos foram decisivos para o não acesso do Bugre. O que faltou e o que aconteceu, principalmente nesses 2 jogos contra a Ponte? Bom dia. Bom dia, Lupe. É prazer estar falando com você. Concordo 100%. Quem não concordar com isso, não tenho o que discutir, assim. Particularmente eu, Matheus, eu joguei 4 vezes contra esse adversário. Eu vim aqui com o Ipiranga, venci por 1-0. Depois eu venho aqui em um momento muito difícil, muito conturbado. Acredito que nós fizemos uma boa partida e tivemos chances de vencer nessa minha estreia. Quando estava 1-1, tivemos uma bola decisiva que poderia ter concretizado a vitória, mas enfim, são detalhes aí. É um jogo completamente equilibrado. Depois a gente tinha um peso muito grande, que se criou essa expectativa da classificação. Não é uma fórmula exata e não é uma ciência exata o que eu vou falar aqui, mas depois da classificação parece que a gente atingimos o objetivo, classificamos, que ninguém esperava. E só que 6 dias depois a gente tinha um derby. E parece que a gente entrou achando que as coisas iriam acontecer naturalmente, em virtude da sequência positiva, em virtude da energia estar toda voltada para nós, mas se a gente não fizer por merecer, a gente sabe que as coisas não acontecem. E a gente pagou muito grande por esse preço. Não fizemos uma boa partida, nos reconectamos ao campeonato, tanto que talvez dos 11 jogos, talvez o melhor jogo tenha sido dos aflitos. Então a gente, não é assim que a gente vai conseguir subir. Tomamos uma pancada e fomos para os aflitos. Talvez foi o melhor jogo desses 11 que eu tive aqui. Poderia até ter sido mais. Fizemos 4 gols. E entendemos. Na sequência vencemos o Brusque. E daí, esses 3 jogos que fez com que a gente não subisse. Não foi somente o último, assim. Acho que
lá no gramado sintético, a gente estava fazendo um jogo equilibrado. Talvez eu estava enxergando que estava mais próximo nós da vitória do que do empate ou da derrota, pelo que estava acontecendo no jogo. Em um lance isolado, o VAR, não estou aqui nem julgando, mas o VAR interfere e acaba, além de marcando um pênalti, tirando um jogador nosso. A gente mesmo assim tem força para empatar. E daí, com 10 minutos de acréscimo, desses 11 jogos, foi o único jogo que teve 10 minutos de acréscimo. No 8º ou 9º minuto de acréscimo, a gente, em virtude de estar com um jogador a menos, quem que era o jogador a mais do Brusque era um zagueiro. O que é normal, se eles têm um jogador a mais, alguém ia ficar livre. O zagueiro estava livre, chutou de longa distância e acabou no último minuto revertendo a situação. E a gente foi daí pro brinco. Fizemos uma grande partida também, que fizemos 2 gols, só validaram 1 e tivemos grande chance de fazer o 2-0, que a gente eliminaria o Náutico da competição. Sofremos também num lance isolado, acabamos... se criou um jogo com maior dificuldade, sofremos o empate e mesmo assim tivemos chance de vencer, com 3 chances claras após isso, com 1 a menos. Então foram 2 jogos muito pesados assim mentalmente, que você cria situações, pode concretizar o acesso e não acontece. Deixamos para a última rodada. Daí, se tratando de um derby, você inicia bem a partida, coloca uma bola na trave. Na sequência da bola na trave, nós estamos falando de 15, 20 segundos depois, a gente coloca uma bola na trave, na sequência disso a gente sofre um gol. Você tem que ter um equilíbrio muito grande assim, e eu acredito que veio esse peso desses jogos em sequência, que se criou uma expectativa muito grande, e a gente tem que estar muito preparado para essas situações. Daí, infelizmente, a gente não conseguiu reproduzir aquilo que a gente tinha combinado e tinha trabalhado. No último lance do primeiro tempo, a gente tem também um lance exclusivo para poder empatar. A gente acaba não conseguindo empate. E quando você está falando de derby, cada um vai ter 2, 3 chances na partida. Então, nós tivemos, acredito que a Ponte tenha tido 4 chances na partida, fez 2 gols. Nós tivemos 4 também. Foi uma bola na trave, foi uma finalização no final do primeiro tempo, foi 2 milagres do Diogo Silva. Uma que a bola desvia e vai pro canto, ele chega. A outra que a gente tá na pequena área, chuta, a bola vai no peito dele. E é isso, acredito que a gente poderia ter sim sido superior na partida. As oportunidades que eles tiveram, eles conseguiram converter. As oportunidades que nós tivemos, nós não conseguimos converter. Maravilha. Bom, antes do Fábio Scheib, tem perguntas também para o Matheus. Deixa eu passar aqui também para o nosso Diegão Alves, que está com a gente aqui no CBN Esportes. Sua pergunta para o professor Matheus, Diegão. Matheus, eu acho que você já deu uma passada aí em alguns acontecimentos dessa reta final de Série C do Campeonato Brasileiro. Eu vou jogar um pouco a bola mais para frente agora, né? Pensando que agora você vai fazer parte do processo de montagem de elenco, vai ter uma pré-temporada pela frente. Como é que você enxerga que o Guarani tenha condições de começar 2026 com essa continuidade de trabalho, assim? Para você também, como treinador, ter, né, dado esse passo de continuar aqui, como é que você enxerga que tudo isso pode remobilizar o Guarani para um começo que talvez seja um começo já com pressão no ano que vem, né? Bom dia, prazer falar contigo. Perfeito. Primeiro, sim, Diego, para mim, pressão é um privilégio. Quem trabalha com um esporte de alto rendimento, assim, eu sou treinador, eu vivo em função disso. Pressão é um privilégio para quem trabalha nesse nível, né? E o cara que não se sente pressionado trabalhando no Guarani não pode trabalhar. Não pode trabalhar com futebol, não pode trabalhar no Guarani. Isso é normal. Você trabalha numa grande equipe, com uma camisa pesada, com um histórico recente de muita frustração e um histórico de passado de muita conquista. Então é óbvio que quem assumir a responsabilidade em estar trabalhando em um clube pesado como esse, você vai estar sempre pressionado. Mas para mim isso é um privilégio. E acho que nós temos inúmeros exemplos e quem acredita
num trabalho profissional no futebol, com todos esses exemplos que nós estamos tendo aí no Brasil, da longevidade. Nós temos equipes que, no próprio estado de São Paulo aqui, talvez há 10 anos atrás, ninguém não se falava nem das equipes no seu próprio município. Hoje são referências nacionais, por causa de trabalhos a longo prazo, de projetos, você vê o histórico dessas equipes, foram equipes que se estruturaram dentro e fora de campo por um trabalho de sucesso. Então, vejo que o Guarani vai iniciar 2026 com grandes perspectivas em virtude de sequência de trabalho. Eu tive 3 meses de trabalho de campo aqui. Se em 3 meses de trabalho de campo tomaram uma decisão de formar uma equipe de trabalho, né, composta pelo Farney, composta pelo Elano, composta por mim, tomaram essa decisão. Esse trabalho poderia ter dado resultado nesses 3 meses, poderia. Foi uma bola na trave, foi um lance específico, agora gerou desempenho, somatória disso. Quando eu chego aqui, era o segundo pior ataque da competição. Em 14 jogos, tinham feito 10 gols. Em 5 jogos, a gente fez os mesmos 10 gols. De 14 jogos em 10 gols, 5 jogos 10 gols. De pior ataque, de segundo pior ataque da competição, foi para os melhores ataques da competição. Nós sofremos muito gol no decorrer da competição. Quando eu chego, continuamos sofrendo muito gol. Eu vejo que o ataque ganha jogo, a defesa ganha campeonato. Eu precisava, no primeiro momento, a gente precisa criar volume e ter oportunidade de gol para fazer gol, para buscar vitória. Mas nós temos que ser sólidos defensivamente também. Porque vai chegar em jogos decisivos, é 1-0. É 1-0, é 1-1, é 2-1, você não pode tomar gol. Então a gente começou fazendo muitos gols, continuamos tendo esse mérito, mas infelizmente não tivemos tempo assim para implementar uma estrutura defensiva sólida. Joguei em alguns momentos com linha de 5, utilizei 3 zagueiros, utilizei 2 linhas de 4 em bloco baixo, pressionei o adversário para não deixar estar construindo, mas em 3 meses resolver todos os problemas dentro de campo você não vai conseguir. Então é normal a frustração, acho que lamentação, eu entendo completamente. Quem é apaixonado pelo Guarani não pode ver o Guarani nessa situação, e em alguns momentos quem é apaixonado pelo seu clube e vê a frustração que precisa culpar alguém. O treinador normalmente vai ser esse vilão, mas parabenizar os responsáveis por acreditar em sequência de trabalho, porque os grandes exemplos hoje do futebol brasileiro, quem está chegando no topo é porque está vendo sequência de trabalho. Então, eu tenho grandes perspectivas, acredito muito, acho que dentro da nossa realidade financeira também, que vamos estar disputando contra equipes de investimento 10, 15 vezes maior, mas é ser competitivo independentemente contra quem, respeitando todos que estiverem no nosso caminho. Fábio Scheibe, sua pergunta aqui para a gente fechar a nossa rodada de perguntas, aqui é o professor Matheus Costa do Guarani. Scheibe. Muito bom dia, Matheus.